Alguns desinformados afirmam que o apóstolo Paulo temia perder sua salvação, citando 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que diz: "Mas eu mantenho meu corpo sob controle e reduzo à sujeição, para que, de alguma forma, tendo pregado a outros, eu mesmo seja reprovado", ou seja, ele tinha medo de ser reprovado se não fizesse isto. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Esta passagem tem deixado perplexos e perturbados muitos corações sinceros. Muitos têm argumentado assim: se alguém como Paulo estava incerto quanto à direção de seu curso, quem então poderia ter certeza? Mas Paulo estava incerto quanto ao assunto? De jeito nenhum. O versículo imediatamente anterior nos ensina exatamente o oposto. Note o que está dito: "Portanto, assim corro, não como tanta incerteza, então eu luto, não como alguém que bate no ar." Paulo sabia muito bem como todo o assunto terminaria no que lhe dizia respeito. Ele poderia dizer: "Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia." 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. E ainda ele podia dizer: "Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Essas escrituras são amplamente suficientes para provar que Paulo não tinha nem sombra de dúvida quanto à sua segurança eterna. Note as expressões nestes versículos: "Eu sei", "estou persuadido." Não há dúvida ou incerteza em tais declarações. Paulo sabia melhor. Seu fundamento era tão estável quanto o trono de Deus, tão firme quanto o trono de Deus. Qualquer certeza que Cristo pudesse dar, isso Paulo possuía. Estamos plenamente convencidos de que, o que diz respeito a Paulo, desde o momento em que as escamas caíram de seus olhos na cidade de Damasco até que ele foi oferecido na cidade de Roma, seu coração nunca abrigou uma única dúvida, um único medo, uma única sombra de dúvida. Ele foi perturbado por todos os lados, mas não angustiado, perplexo, mas não desesperado, perseguido, mas não abandonado, abatido, mas não destruído. Sim, em meio a todos os seus conflitos e problemas, ele podia dizer: "A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente." 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Paulo não teve dúvidas ou temores quanto à questão final. Tampouco deve fazê-lo aquele que verdadeiramente veio a Cristo, visto que Cristo mesmo disse: "O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora." João capítulo 6, versículo 37. O Senhor Jesus também disse para aqueles que ele salva, ele disse: "Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer." João capítulo 10, versículo 28. Ninguém que é realmente lançado sobre Cristo jamais será lançado para longe dele. Este é um axioma divino, uma verdade fundamental, uma realidade eterna. Cristo é responsável por cada cordeiro no rebanho. Os conselhos de Deus o fizeram assim e o amor de seu próprio coração o fez assim. As Sagradas Escrituras declaram que ele é assim. Nenhum dos cordeiros comprados pelo sangue de Cristo pode ser perdido. Nenhum pode ser jogado fora. Eles estão todos tão seguros quanto ele pode torná-los tão seguro quanto ele, quanto Cristo mesmo. O que Paulo quer dizer, então, quando diz
para que eu mesmo não seja náufrago ou reprovado. Se ele não pretende transmitir a ideia de incerteza quanto à segurança pessoal em Cristo em relação à salvação que ele tinha, o que ele quis dizer? Acredito que a expressão não se aplica ao seu futuro, mas ao seu serviço presente, ao serviço presente de Paulo, não ao seu lar celestial, mas ao seu caminho terreno, não aos seus privilégios eternos, mas às suas responsabilidades presentes. Ou seja, Paulo não está falando da salvação da sua alma, aquilo que ele adquiriu de Deus, que ele recebeu de Cristo e que é uma garantia eterna. Paulo está falando do seu serviço, do trabalho que ele fazia para Deus. E uma coisa não influencia a outra. Paulo era um servo tanto quanto um filho. Então ele se exercitou e manteve seu corpo em sujeição para que de alguma forma ele não fosse reprovado. A melhor tradução seria náufrago. O corpo é um bom servo, mas um mau patrão. Se não for reprimido, desqualificará totalmente o servo de Cristo para o desempenho de suas elevadas e santas responsabilidades. Uma pessoa pode ser um filho de Deus e ainda assim ser reprovado como servo de Cristo. Se um servo eficiente de Cristo envolve abnegação, autojulgamento, autovazio, autocontrole, será um servo útil para Deus. Não me tornou um filho de Deus, eu não me tornei um filho de Deus por meio desses exercícios. Ninguém se torna um filho de Deus por causa desses exercícios. Mas com certeza nunca serei um servo de Cristo bem-sucedido sem essas coisas, sem esta abnegação. Esta distinção é muito clara e muito importante. As Escrituras fazem isto. Somos muitos propensos a pensar que a questão de nossa segurança pessoal é a única de alguma importância para nós. Isto é um erro. Deus garantiu isso e Ele nos diz isto, para que com corações livres possamos correr a corrida, continuar a batalha, cumprir o serviço. Não corremos, lutamos ou trabalhamos pela vida eterna. Nós temos a vida eterna antes de darmos um único passo na corrida cristã. Deferirmos um golpe na guerra cristã ou realizarmos um único ato de serviço cristão, nós primeiro temos que ter a salvação da nossa alma, primeiro nós temos que ter a vida divina. Não fizemos para ganhar a salvação. Um homem morto não poderia participar de uma corrida, mas um homem vivo deve correr legalmente, caso contrário, não pode ser coroado. Assim também em referência ao servo de Cristo. Ele deve negar-se a si mesmo. Ele deve manter a natureza baixa sobre seus pés, ou sobre os pés de Cristo. Ele deve manter seu corpo em sujeição, para que não seja reprovado e posto de lado como um servo impróprio para a obra do Mestre, um vaso não adequado para o uso do Mestre. Um verdadeiro crente nunca pode perder seu relacionamento com Cristo ou as dignidades e privilégios eternos relacionados a Ele, mas pode perder sua aptidão atual para o serviço. Ele pode agir de modo a ser reprovado como trabalhador. Pensamento solene este. Temos na pessoa de João Marcos uma ilustração do princípio que é estabelecido em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Lendo Atos capítulo 13, versículo 5, João Marcos foi considerado digno de ser associado a Paulo no ministério. Em Atos capítulo 15, versículo 38, ele foi reprovado por alguns problemas que houve com ele durante a primeira viagem missionária de Paulo, quando ele foi. Mas em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele foi novamente reconhecido como um servo proveitoso. Agora Marco era tão verdadeiramente um filho de Deus, uma pessoa salva, um crente em Cristo, quando Paulo o rejeitou como colega de trabalho, quando ele, a princípio, o reconheceu e finalmente
restaura sua confiança em 2 Timóteo. Em nenhum caso foi levantada a questão da salvação pessoal de João Marcos, mas sim a sua habilidade para o serviço do Senhor. Era totalmente uma questão de aptidão para o serviço. É evidente que a influência do afeto natural foi permitido agir no coração de Marcos para incapacitá-lo no julgamento de Paulo para aquela grande obra que ele, como mordomo de Cristo, estava realizando. Se você abrir o livro de Juízes, lá no Antigo Testamento, capítulo 7, encontrará outro exemplo que ilustra de maneira impressionante nosso princípio que estamos dizendo até aqui. Qual foi a grande questão levantada a respeito da escolha feita por Gideão dos seus guerreiros? Era se um homem era israelita, filho de Abraão, membro circuncidado da congregação? De jeito nenhum. O que então levou Gideão a fazer a escolha dos seus valentes para aquela batalha? Simplesmente se ele era um recipiente adequado para o serviço em questão. E o que tornava um homem apto para tal serviço? Confiança em Deus e abnegação. Veja os versículos 3 e 6, lá de Juízes, deste capítulo de Juízes. Aqueles que ficaram com medo foram rejeitados, versículo 3. E os que consultaram a sua própria facilidade foram rejeitados, versículo 7. Agora, os 31.700 foram rejeitados. Eram tão verdadeiramente israelitas quanto os 300 que foram aprovados naquela ocasião. Mas os primeiros não eram servos aptos, os últimos sim. Tudo isso é facilmente compreendido. Não há dificuldade se o coração não cria dificuldade para si mesmo. Muitas passagens da palavra de Deus, destinadas a atuar na consciência do servo, são usadas para alarmar o coração da criança em Cristo. Muitos que visam apenas nos admoestar em relação à nossa responsabilidade, ou seja, passagens que são usadas nas Escrituras só para admoestar em relação à nossa irresponsabilidade, são usadas para nos fazer questionar nosso relacionamento, nossa segurança de salvação. Mas as passagens são tiradas do seu contexto. Há passagens que são indicadas para a manutenção da vida cristã. E há passagens que são relacionadas à nossa salvação. E uma não tem nada a ver com a outra. Que o Senhor aumente em nós a graça de uma mente perspicaz e nos capacite a distinguir entre as coisas que diferem, de modo que enquanto nossos corações entram na doçura e no poder tranquilizador dessas palavras. O Senhor Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nossa consciência também pode sentir a solenidade da nossa posição como servo e recuar diante de tudo que possa fazer com que sejamos postos de lado como um vaso imundo que o mestre não pode pegar e usar. Que possamos sempre lembrar que, enquanto filhos de Deus, estamos eternamente seguros, mas como servos de Cristo, podemos ser desaprovados e postos de lados. O Senhor não pode nos usar na sua obra aqui. Sem dúvida, isso não nos fará perder a salvação, mas nos fará perder o galardão, pois não podemos trabalhar dignamente para o Senhor.